E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, nós para mais uma correção aqui. Nós fizemos uma correção da atividade do módulo aí, até a página 127, a questão 8. Ficou faltando 9 até a questão 18. Tem 18 questões aí sobre sistema de equação, de equações, né? Nessa questão, a gente tem esse quadro, ele apresenta essa resolução aqui, e pede o seguinte, né? Observe ao lado a parte da resolução de um sistema de equação. Então, essa é a parte da resolução. Pelo método da substituição. Na letra A, ele quer saber: determine o sistema que está sendo resolvido. E na letra B, a solução do sistema, né? Então, aqui, ele começou a resolver um sistema pelo método da substituição. A primeira equação do sistema está aqui, né? 2x mais y igual a 1. Então, vou colocar aqui 2x mais y igual a 1. E aqui embaixo, né, como ele substituiu o y, tá vendo? Que pegou a equação de cima, que fica 3x mais 2y, então esse aqui é o y, né? Que y é. Então é só a gente trocar aqui. Você tem aqui... Ah, tem um eu aqui, né? Desculpa. Tem um eu aqui nessa equação. Aqui é 2y, né? Aqui não é y, não. Foi eu que escrevi errado aqui. Deixa eu consertar isso aqui antes de voltar. Bom, agora nós temos a equação correta aqui, né? Eu apaguei o que eu tinha feito, porque não ia ajudar, né? A primeira equação é essa, 3x mais 2y igual a 1. Eu tinha colocado aqui outra equação, né? Eu tinha esquecido de repetir, já que ele está usando a substituição. Então, na segunda equação, ele só fez substituir o y da primeira equação. Então, essa aqui é a primeira equação do sistema, né? Que está pronta ali. 3x mais 2y igual a 1. Tanto que aqui embaixo ele substituiu o y, né? Então tinha que repetir aqui, por isso que estava errado. Tinha que repetir o coeficiente e aqui o independente. Nesse método que ele usou de substituição, ele substituiu o y aqui embaixo. Né? Tá vendo? O x continua, só tirou o y. Isso quer dizer o seguinte, que y vai ser igual a menos 1 menos 2x. Isso aqui para a primeira equação, né? Ou a segunda equação do sistema, já que a gente chamou essa aqui de primeira. Eu vou pegar esse 2 aqui, então vai ficar positivo aqui, 2x mais y igual a menos 1. Que é a equação parecida que eu tinha colocado aqui inicialmente, né? Mas está errado. Então, o sistema tem essas duas equações, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Vou acertar esse 1 aqui, que está estranho. Coloca aqui, ó. Então, a primeira equação, 3x mais 2y. Aqui eu estou chamando de primeira equação, mas não pode ser a segunda, tá vendo? Igual a 1. E a outra equação é 2x mais y igual a menos 1. Então, esse é o sistema, né? Deixa eu escrever aqui o sistema. Então, a gente tem aqui o sistema. Cortou o T. Na letra B, ele quer que você resolva, né, a solução do sistema. Então, a gente pode usar essa parte aqui que já está pronta, né? A gente pode pegar o sistema e usar outro método, né? Usar, por exemplo, o método da adição, que seria mais rápido. Ou a gente pode pegar isso aqui e usar. Né? Aí, tanto faz. Do jeito que a equação está aqui, eu acho que o método da adição seria mais prático. A gente multiplicar a primeira por 2 e subtrair a de baixo pela de cima, né? Vou multiplicar a de baixo por menos 2. E aí somar com a de cima. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu posso pegar, né? Fazer essa multiplicação aqui, inclusive já colocar aqui, achar o valor de x, voltar na primeira, achar o de y. Como
Como já começou aqui, né? Vamos usar o método dele mesmo. A gente não fazer outro sistema aqui. Né? Então, já vou fazer aqui multiplicando já. Ó. Eu já vou pegar aqui 3x mais 2, ou menos, né? Mais 2 emenda menos, 2 vezes 1 dá 2, então menos 2, menos 2 vezes 2, 4, 4x igual a 1. Vamos resolver essa equação aqui para achar o valor de x. Então, aqui a gente tem o seguinte, menos x vai ser igual a, não é isso? 3x menos 4 menos x. 1 passa para cá o 2, fica 3. Então, menos x igual a 3, consequentemente, x igual a menos 3. Como a gente tem ali aquela equação, ó, y igual a 1 menos 2x, e agora que a gente sabe que o x é menos 3, então a gente pode substituir o x aqui nessa equação. Menos 1 menos 2 vezes x, que é menos 3. Ele já tinha resolvido uma parte do sistema, né? Então vai ser menos 1 mais 2 vezes 3, 6. Né? Menos vezes menos dá mais. Então o y vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, 6 menos 1, 5. Então y igual a 5. E a solução do sistema, né, vai ser o par ordenado x menos 3, y 5. Lembrando, como eu disse, né, você pode usar outro método aí, porque aqui embaixo, né, na letra A, a gente montou o sistema, então você pode usar. Normalmente, o método mais prático, mais rápido, é o aditivo, que a gente soma as equações. Então, a gente poderia aqui multiplicar essa equação de baixo por menos 2 e somar para de cima. Ia ficar menos x igual a 3, que é essa parte que a gente achou aqui. Aí x seria igual a menos 3. Aí depois de substituir, acharia outro valor. Para a próxima aqui. Questão 10. Questão 10, a gente tem uma situação que envolve dois tipos de rações para animais, né? No caso, cachorro. Uma empresa produz dois tipos de ração para cães, com carne e cereais. A ração Toby e a ração Rex. Mensalmente, essas empresas processam 13.500 kg de carne e 22.500 kg de cereais na fabricação dessas rações. Sabendo que os pacotes de rações são de 6 quilos e que mensalmente são produzidos 1.000 pacotes de rações de Tobis, a mais do que ração Tobis, do que de ração Rex. Determine a quantidade de pacotes de cada ração a empresa produz por mês. Então, você tem a seguinte situação. Primeiro, entrar aqui, tem B também. Então, você tem a situação que é produzido mensalmente, são processados 13.500 kg de carne e 22.000 kg de cereais produzidos. Aí ele fala que são produzidos mensalmente 6 kg, o pacote tem 6 kg, e que um produz 1.000 a mais que a outra. No caso, Toby do que a ração Rex, né? 1.000 pacotes a mais. Então, primeiro a gente vai descobrir quantos, já que a gente tem o total de produção, né? Quantos pacotes são produzidos aí nessa fabricação. Ele gasta 13.500 para produzir a total da produção, né? Ele gasta 13.500 de carne e 22.500 de cereais para produzir as rações. Aqui a gente sabe o total, né, que se gastou para produzir os pacotes. Somando isso aqui, tem um zero aqui, deixa eu colocar mais um aqui. Aqui zero também, né? Aqui vai dar 10, 0 vai 1. 4 e 2, 6. 2 e 2,
213, né? Desculpa, 36. Então, esse é o total de produção em quilos, 36 mil. Como são produzidos? Como se for quilos, né? Como ele produz? Cada pacote tem 6 quilogramas, aí eu vou saber quantos pacotes eu tenho aqui na produção, né? Então, só dividir por 6. Quanto é que a gente vai achar? Eu não tenho aqui. É 6, né? 6 vai ser 36. 36 mil dividido por 6, 6 mil. Então, são produzidos 6 mil pacotes por mês, das duas ações, né? Então, você tem uma equação aqui, x, que a gente chamou de resto, e y de rex, x mais y igual a 6 mil pacotes por mês dessas ações. E é justamente o que ele quer saber, né? O que ele perguntou aqui? Determine quantos pacotes de ração a empresa produz por mês. Já foi. Já produziu aqui, já determinou. Então, deixa eu botar aqui, PC, pacote. Então, a empresa produz 6 mil pacotes. Aqui a gente já pode montar um sistema de equações possíveis aqui. Ó. X mais Y igual a 6 mil, porque a gente tem outra informação aqui que ele coloca dos pacotes, né? Que uma produz 1.000 pacotes a mais do que a outra. Então, por isso que primeiro a gente transformou a produção mensal em questão de pacotes, né? Essa produção foi dada na questão em quilos, a gente transformou em pacotes, e a gente descobriu que são 6 mil pacotes das duas ações produzidas mensalmente, então, x mais y igual a 6 mil. Outra questão é que a ração, cadê? TOB, em relação a REX, você são 1.000 pacotes a mais. Então, você tem X igual, que é REX, produz 1.000 a mais que a TOB, que é, desculpa, a TOB produz 1.000 a mais que a REX, que é Y. Então, Y mais 1.000. E aí você tem um sistema aqui, que a gente pode colocar X mais Y igual a 6 mil, e X menos Y igual a 1.000. Aí fica mais prático, se a gente precisar resolver o sistema, a gente usa o método da adição. Mas ficou tranquilo aí, deu para entender, né? A questão te dá o total de produção em termos de quilos, né? O que se gastou para produzir os pacotes. Diz que cada pacote tem 6 quilogramas que são produzidos e REX é 1.000 a mais do que TOB. São as informações que a gente tem na questão. Então, a gente transformou a quantidade, né, em quilos em pacotes. Se gasta 13.500 de carne, 22.500 de cereais, dividimos por 6, achamos a quantidade de pacotes. E aqui a gente tem um sistema, né? X mais Y igual a 6 mil, ração TOB, ração REX, X menos Y igual a 1.000. A gente pode resolver aqui o sistema, mas eu não pedi isso ainda não. Vamos ver aqui na letra B. Se na fabricação de ração, o quilograma de carne e dos cereais custam, respectivamente, 8 e 2 reais, quanto a empresa gastou mensalmente com esse produto na produção das ações TOB e REX? Então, aqui, se a gente souber X e Y, fica mais prático. Então, a gente vai ter que resolver o sistema aqui. Não é isso? Porque eu sei o valor de o custo, né? Mas eu não sei quanto que foi aqui. Aliás, a gente pode fazer assim, ó, é 8 e 2. A gente sabe que se gasta 13.500 de carne. Então, a gente pode colocar 8 vezes 13.500. Ele está falando ali a respeito de carne e cereais. Então, 8 é carne, 2 é os cereais. Mais 2 vezes 22.500. Vou colocar aqui. E aí a gente faz a conta aqui. Faz direto, né? Botar logo o resultado aqui. Vou ficar multiplicando um, depois o outro, 8.000 vezes. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso. O custo, né? 153
Cadê ele? R$ 1.000. Aqui, faltam 3 zeros aqui. Então, a gente tem aqui a produção de 153 mil. Espera aí. Então, vamos só resolver esse sistema aqui para a gente saber quanto da ração TOB e da ração REX são produzidos, né? A gente achou o total aqui, a quantidade total de pacotes, mas a gente não sabe quanto que é de cada um. Nesse caso aqui, como você tem Y positivo e negativo, a gente pode somar. Ou a gente poderia ter colocado o primeiro sistema aqui e usado a substituição, né? Substituir x na primeira, seria y mais 1.000 igual a y mais 1.000 mais y igual a 6.000. Mas aqui, se você somar, você vai ter 2x, estou somando, né, igual a 7.000. X vai ser igual a 7.000 dividido por 2. Deixa eu ver, peraí. 7.000 dividido por 2 vai dar 3.500. E aí, está escrevendo. Deixa eu colocar aqui. X igual. Bota logo o valor, tá bom? A gente já sabe, vai ser 7.000 por 2. A gente está com pouco espaço aqui. 3.500. Consequentemente, y vai ser igual a... Aqui, y vai ser, se você considerar essa equação, y vai ser 6.000 dividido menos 6.000 menos 3.500, que vai dar 2.500 mesmo. Então, a quantidade de ração TOB produzida por mês é 3.500, de REX 2.500. Isso aqui, pacotes, que nós achamos, né? Aqui, a soma do pacote. Então, aqui, nesta questão, ele quer que você escreva um sistema que represente cada situação. A situação da letra A é: o perímetro de um retângulo é igual a 32 unidades. E a diferença entre o comprimento e a largura é de 4 unidades. Qual é a medida dos lados desse retângulo? Então, ele não só quer que você monte o sistema, como quer que você também encontre esses valores, do x e do y, que a gente vai chamar de comprimento e largura. O retângulo tem 4 lados, né, 4 ângulos retos, e o perímetro dele é a soma dos lados. Como tem dois lados paralelos iguais, então a gente tem esse sistema aqui, ó, essa equação, 2x, ou seja, 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura, que eu vou chamar de y. Então, você vai ter o seguinte, ele diz que dá 32 unidades, né? Eu coloco ali qualquer unidade. Além disso, ele fala que o comprimento e a largura, a diferença entre o comprimento e a largura é de 4 unidades. Então, eu chamei x de comprimento e y de largura, então x menos y ser igual a 4. Deixa eu escrever ali comprimento e largura no x, para a gente ter como base e referência. Então, bora resolver, né? Já que a gente chamou x de comprimento e y de largura, a gente já escreveu o sistema, vamos resolver. Aqui, para a gente resolver, a gente pode usar a substituição, por exemplo, passar o y para cá. Escrever x igual a 4 mais y, depois substituir na primeira. Ou a gente pode usar o método aditivo, né, que é somar. Se aqui embaixo fosse 2y, na hora de somar, deixei eliminar o y e ficar só com x. Então, vamos pegar esse aqui, ó, que para ser igual ao y de cima, basta multiplicar por 2. Então, vou fazer essa de baixo vezes 2 aqui. Aí eu vou ter aqui um sistema semelhante com as mesmas soluções. 2x mais y igual a 32. E aqui vai ficar, como eu vou multiplicar todas as partes, eu vou ter 2x menos 2y. A gente também poderia dividir de cima por 2, né? Porque todos ali os coeficientes são pares. Vezes 4, 8. Uma escolha sua. Se você dividir isso por 2, você teria x mais y igual a 16. Na hora de somar, ia dar 2y, e aqui somaria 16 mais 4 daria 20.
Aqui vai dar o dobro que a gente multiplicou por 2. Então, aqui vai eliminar o y, né? Deixa eu cortar aqui. Corta. Vai ter 4x igual 32 mais 8, 40. Que vai dar x igual a 40 dividido por 4. Deixa eu colocar aqui. 40 por 4 vai dar 10. Né? A gente vai ter x igual a 10. Se x é 10, pode escolher uma das equações anteriores, né? A gente pode pegar essa aqui, por exemplo, ó. O y vai, o 4 vem, y vai ser igual a x menos 4. Só que x é 10. Então, 10 menos 4, y igual a 6. Vamos verificar aqui. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 6, 12. 20 mais 2, 32. E 10 menos 6, 4, realmente. Então, a solução é x igual a 10 e y igual a 6. Na letra B, a gente tem outra situação, né? A quantidade de lado de determinado polígono convexo é igual ao dobro da quantidade de diagonais que partem de um dos seus vértices. Qual é, de um dos vértices? Qual é a quantidade de lados e de diagonais desse polígono? Então, a gente tem o seguinte. Primeiro, a quantidade de lado é igual ao dobro da quantidade de diagonais. Então, vamos chamar L de lado e D de diagonal. Então, a quantidade de lados, L, é igual ao dobro da quantidade de diagonais. Além disso, você tem um vértice lá, um único vértice, que é, cadê? A quantidade de diagonais que passa de um único vértice, único vértice. Né? Tá faltando uma equação aqui, peraí que eu vou escrever. Aí a outra equação, a gente tem o seguinte, que de cada, deixa eu olhar aqui, que de cada diagonal de um polígono convexo, né? Lembrando que convexo é aquele que no convexo ele é côncavo. Você tem, se você faz uma reta entre dois lados, ele intersecta o outro lado. Então, se isso acontece, é côncavo, se não acontece, é convexo. Então, não existe a possibilidade de qualquer reta feita que passe pelos lados, toca sempre em dois lados do polígono. E isso a gente tem o seguinte, que o número de diagonais que parte de um único vértice de qualquer polígono convexo é igual ao número de lados n menos... Aqui tem que ser L, né? Eu vou pagar aqui, peraí. Então, como eu chamei lado de L, né? Então, porque na maioria das vezes a gente usa o N para o número de lados. L é um lado só, mas aí tudo bem. Então, aqui eu tenho L igual, o número de lados igual a duas vezes diagonais, que parte do único vértice. E em qualquer polígono convexo, o número de diagonais que parte de um único vértice é igual à quantidade de lados que tem esse polígono menos 3. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados, então 4 menos 3, 1. Então, de cada vértice, parte uma única diagonal. Se tiver 5 lados, 5 menos 3 dá 12. Então, de cada vértice, né, partem duas diagonais. É que você tem diagonais coincidentes, né, porque tem 5 pontos, então, aí você consegue depois calcular quantas diagonais tem o polígono. Então, a gente tem o seguinte aqui, essas duas equações, é só substituir, né? L igual a 2D. Você tira o L e coloca 2D. Para fazer substituição, ou você melhora, passa esse prova de cá e depois usa o método aditivo. Mas nesse caso não precisa não, né? Você tem que L é igual a 2D, então D é igual a 2D menos 3. Aí vai para lá, vem para cá. Menos D é igual a menos 3. Consequentemente, D é igual a 3.
Se D é 3, né? L vai ser igual a 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, L igual a 6. Então, você tem nesse polígono 6 lados e 3 diagonais, né? Ótimo. Depois eu coloco aqui lados e diagonais. Espera aí, deixa eu escrever isso aqui, que eu vou entender. Questão 12. Na questão 12, a gente tem um quadrozinho que diz o seguinte. Observe o esquema composto no retângulo de retângulos iguais, o caminho de A até B e de A até C indicados em vermelho. Tem 220 metros e 80 metros respectivamente, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B tem 220 metros, de A até C tem 80 metros. Qual é em metros a medida de x e a de y indicado? Na letra A ele quer saber isso. Na letra B, qual é em metros o comprimento do caminho de B até C indicado em vermelho? Aí só somar, né? Mas aqui a gente tem o seguinte, ó. De A até B, 220 metros. De A até C, 80 metros. O retângulo tem comprimento x e largura y. Então, aqui, por exemplo, ó, de A até C, você tem um y mais 2. Então, aí vai ser o quê? 2y. Aqui, como a gente sabe que dá 80 a distância de A até C, você sabe que 2y é igual a 80. E aqui, ó, 2, 3, x em pé y. Então, você tem aqui na outra 3y, opa, 3x, é isso, mais y igual a 220. Essa primeira equação já vai dar para a gente achar o valor de y aí, né? Depois usa de baixo para achar o de x. Aqui, ó, 2y igual a 80. Então, um sistema onde a gente consegue resolver de forma mais fácil do que os outros. Então, y igual a 80 dividido por 2, então vai dar 40. Então, a gente vai ter aqui y igual a 40. Para achar o x, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tá? Para achar o x, a gente usa a equação de baixo aqui. 3x mais y igual a 220. Então, 3x vai ser igual a 220 menos y, que a gente sabe que é 40. Eu vou colocar aqui menos 40. Então, 3x vai ser igual a 180, não é isso? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 3. 3 vezes 6, 18. Então, x igual a 60. Então, y é 40 e x 60. Perceba que você vai ter, olha, aqui está fácil, né? 40 mais 40 é 80, aqui vai ser 60 mais 60 mais 60. 180 mais 40, 220. Isso responde a letra A, né? Aqui metros, né? Ele quer saber o valor de x e o valor de y. Então, x é 60 metros e y 40 metros. Na B, ele quer saber qual é, em metros, o comprimento do caminho de B até C, indicado em vermelho. Então, como a gente sabe que de A até B é 220,
e de A até C é 80, então basta somar esses dois valores. Botou 8 o zero aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou aqui meio estranho aqui. Então vai dar 220 mais 80, né? Vai dar quanto? 300. Então 300 metros. Mais alguma coisa aqui? Não. Ou você pode somando, já que você sabe o y e x, né? 40, 40, mais 40 aqui dá 120, mais 80 você consegue fazer. Na questão 3, a gente tem um esquema, ele pede para a gente resolver, terminar, né? Nesse esquema você tem a resolução de um sistema, e pelo jeito ele está usando aqui o método, né, aditivo, então ele pede para você terminar a resolução, ou seja, preencher os espaços que faltam. Então aqui o mais fácil é esse aqui, ó. Porque se aqui deu zero, aqui tem que ser 2, né? 2 menos 2 dá zero. O x, a resposta dá 21, né? E aqui deu zero, então 21 aqui 21 dividido por 3 dá 7, né? Percebeu que x deu 3 no final. Então aqui você teria um número vezes x igual a 21. X vai ser 21 dividido por um número que dá 7. Então 21 dividido por 3, desculpa, né? Dá 3. 21 dividido por 3 dá 7. Então aqui é 7. Se aqui é 7, eu estou somando as duas equações, né? 7 menos 3 aqui é 4. Então, eu tenho aqui 3 mais 4, 7, beleza? 2 menos 2, 0. 12 mais 9, 21. Então, deu tudo certinho aqui. Depois, ele pede para a gente representar geometricamente esse sistema, né? As duas equações. Como tem solução, né? Aqui ele não pediu o valor de y, mas a gente pode achar aqui o valor de y, né? Por exemplo, x é 3, então y vai ser essa aqui, né? 9 menos 12 dividido por 2. Entendido? Então, você multiplica aqui, ó, 3 vezes 4, 12, passa para cá, então 9 menos 12 dá menos 3, dividido por 2, então vai dar a fração, né? Deixa eu ver, falei menos 3, né? Menos 3 sobre 2. Mas, a gente tem as duas equações, a gente consegue fazer a representação gráfica, né? Então, vamos pegar aqui a primeira, 3x menos 2y, e vamos marcar, e vamos colocar esses pontos no gráfico aqui, depois a gente faz a entrega geométrica, né? Faz a reta. A gente já sabe que que a representação de um sistema das equações tem uma reta e que eu preciso de dois pontos. Então, se você fizer x igual a zero, aí vai dar 3 vezes 0, 0. Então, o y vai ser igual a 12 dividido por menos 2, que vai dar menos 6. Então, quando o x for zero, nessa equação, o y menos 6. 0, y, então vamos marcar sobre o eixo, está aqui embaixo. Bem grande. Agora, nessa mesma equação, a gente pode fazer y igual a zero. E assim a gente pode achar o valor de x, né? Aqui você tem o ponto, deixa eu colocar aqui, 0 menos 6. Lembra que como é uma reta, só precisa de dois pontos, né? O mais fácil é você pegar primeiro x igual a zero e depois y igual a zero. Se y for zero aqui, 12 vezes 0 dá zero. X vai ser igual a 12 dividido por 3, que vai dar 4. Aí você vai ter o ponto 4, 0, né? X 4 e y 0. Estou marcando, né? Vou marcar sobre o eixo X aqui. Então, a reta vai ligar o ponto 6. Deixa eu colocar aqui. Ficou um pouco torto, mas é isso mesmo. Ela ficou mais torta lá embaixo. Ligar o ponto 0, 6 ao ponto 4, 0.
Então, você tem a reta aqui. Depois eu coloco outra reta por cima dessa aqui, mais um pouco bonitinha. A outra equação é 4x, a gente vai usar a mesma ideia. Primeiro a gente faz x igual a zero. 4x mais 2y. E y, vou ter que apagar. Igual a 9. Peraí, deixa eu apagar essa parte que está borrada. Então, bora fazer a mesma coisa. Primeiro x igual a zero. Isso quer dizer que 4 vezes 0 vai dar zero. Só vai sobrar 2y igual a 9. Então, y vai ser igual a 9 sobre 2. Depois a gente faz o contrário, né? A gente faz y igual a zero. Se y for zero, né, substituindo essa equação 2 vezes zero vai dar zero. Então vai sobrar 4x igual a 9. X vai ser igual a 9 sobre 4. Aí você vai ter o ponto 0, 4,5, né? X é 0, y 4,5, 1, 2, 3, aqui metade. Está aqui, mais ou menos. Depois você vai ter o ponto y0, x igual a 9 sobre 4, que vai dar, deixa eu dividir aqui, depois vai dar exato, vai dar 2,25, que vai dar 2,25, né? Mas a gente precisa botar aqui a solução do sistema, né? Qual é a solução do sistema? X igual a 3, está aqui, x igual a 3, e y igual a menos 1,5. Vai estar mais ou menos aqui. Então, aqui vai estar a solução do sistema. Esse ponto aqui é a solução. Aqui é menos 3 sobre 2. Por quê? A gente sabe que quando o sistema tem solução, as retas que representam as equações são coincidentes. Então, essa reta aqui, que está no ponto, vou marcar aqui 2,25. Esse valor aqui. Então, aqui elas vão se tocar aqui. Eu coloquei aqui, não sei porque eu estou riscando aqui. Se eu coloquei. Vai ficar tudo, né? Eu coloquei aqui as retas, né? Eu vou até apagar as que eu fiz aqui, que ficou borrado. Aqui, opções, borracha. Aqui também. E aqui. Então, se encontra aqui no ponto, a gente já marcado ali. E aí a gente resolve, né? A gente faz o que ele pediu para resolver o sistema e representar as duas equações no plano cartesiano. Aqui agora a gente tem um sistema e ele quer saber qual das... Espera aí que está errado, aqui é 9. Então aqui, você tem um sistema e ele quer saber qual método. Eu deixei colocado a equação errada aqui, então consertei. Nesse caso aqui, o melhor é o aditivo. Por quê? Porque tanto o x como o y têm sinais opostos. Então, se você somar, né, você vai eliminar. Além disso, na segunda equação, x é múltiplo da primeira. O coeficiente de x é menos 6, é um múltiplo do 3. Então, se você dividir a segunda aqui por 2, por exemplo, vai ficar menos x, menos 3x aqui. Mais 3 dá zero, então você resolve y, depois acha x. Então, aqui é o método aditivo, é mais usado porque o coeficiente com sinais, tem coeficiente com sinais opostos e múltiplos, né? Então, você pode usar aqui o método aditivo. Só dividir essa aqui por 3. Bora resolver aqui. Vou repetir. Ele não quer que você resolva, mas eu já vou aproveitar e resolver. Ele só quer que você justifique e diga qual método é mais adequado. Aí a resposta é pessoal também, né? Espera aí. Então, a gente divide a segunda por 2. 6 por 2 é 3. 3 aqui
Então, aqui vai ser 3x sobre 2, não? Faltou aqui 3y sobre 2. Ou a gente poderia ter multiplicado também a primeira por 2, né? Ia ficar 2, aqui ia ficar 6, aqui ia ficar 4, e assim não daria fração, né? Eu vou mudar isso aqui só para não trabalhar com fração aqui, mas não seria muito difícil não, porque as frações têm o mesmo denominador, tá vendo? Então seria tranquilo fazer, tanto o x quanto o y. Mas eu vou usar o mais fácil ainda, né? Então mudei só para não ter que trabalhar com a fração aqui, né? Se você dividir por 2 aqui, dá 3. Você elimina o x, mas aqui vai ficar 3 sobre 2 e aqui 9 sobre 2. Apesar de ter o mesmo denominador, na hora de resolver não ficaria tão difícil assim, mas é mais prático e mais rápido se você multiplicar primeiro por 3. Aí vai ficar 3 por 2, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Aí se você somar, 6x menos 6x dá 0. 4y menos 3 dá 1y. Como eu disse, ficaria mais prático e mais rápido. 9 menos 14 menos 5. Então, y dá menos 5. X vai ser igual a... Aí você pode escolher qualquer equação, substitui o x na primeira aqui. Então, fica menos 15, para cá fica mais 15. Então, 15 menos 7 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, x igual a 4. Ele não queria que resolvesse, né? Ele só queria que você dissesse qual para você é o método mais prático, mais eficaz aqui de resolver, que é o aditivo, né? Apesar de ser pessoal a escolha, porque você pode achar que o substitutivo é mais prático para você. Nesta situação, o aditivo é mais prático porque você tem aqui o x oposto, sinais opostos, você pode somar e eliminar o x e assim resolver o sistema, né? De duas incógnitas, você passar com uma só, que é mais prático, mais rápido de resolver. Acabou, é só isso. Na questão 15, a gente tem dois esqueminhas, cada um com retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, nos dois casos, as duas retas são paralelas, né? São as retas S e T, né? E S e T são paralelas. Então, você tem aqui ângulos alternos externos, colaterais, ângulos opostos pelo vértice, que é o caso que acontece aqui, ó. Você tem x mais y oposto a 65. Então, você tem uma equação aqui para resolver, ó. X mais y igual a 65. Trabalhar com os ângulos opostos é mais fácil, menos trabalhoso, porque você sabe que são iguais. Mas aqui, por exemplo, você sabe, né, que você tem ângulos colaterais e que a soma deles, né, dá 180. Então, x mais 6y mais 65 igual a 180. Em contrapartida, você tem aqui alternos, ó, alternos internos. Esse aqui é igual ao oposto pelo vértice, são iguais, né? E aqui você tem ângulo suplementar. Então, esse aqui é igual a esse, só que esse aqui é o que falta para 180. 180 menos 65 dá 115. Oposto pelo lugar são iguais, né? Então, x mais 6y igual a 115. A gente tem a equação, resolve a equação, vai achar o valor de x e o valor de y aqui nesse esquema. Aqui é graus, tá vendo? Aqui também você pode pegar isso aqui, como eu disse, ó. 65 mais x mais 2y igual a 180. Então, x mais 6y vai ser 180 menos 65, que vai dar 115 graus. Aqui a gente vai resolver usando o método da adição, né? Só que em vez de somar, a gente vai subtrair. Ou a gente pode multiplicar uma delas por menos 1 e somar. Então, se você fizer a de cima aqui, ó, vou colocar aqui vezes menos 1. E somar com a de baixo, você vai ter x menos x, que vai dar 0, e 6y menos 1y, que vai dar 5y. Então, a gente vai ter que 5y vai ser igual a 115 menos 65, dá 50. Então, o y vai ser igual a 10, né? 50 dividido por 5 dá 10.
Então, y é igual a 10 graus. Consequentemente, x vai ser igual a... Você pode escolher qualquer uma das duas. A primeira está mais tranquila, né? X igual a 65 menos y. 65 menos 10, 55. Então, x igual a 55 e y igual a 10. Perceba que 10 mais 6 vezes, ou 55 mais 6 vezes 10 dá 60, vai dar 115. Vai 65, 180. Aqui também a gente pode usar a mesma coisa, né? Montar o sistema. Aqui, ó. Então, a soma desses dois aqui dá 180. Aí você pode achar isso aqui, ó. A soma desses dois aqui dá 180. Então, aqui é 50. Consequentemente, o posto pelo vértice, x sobre 2 mais y igual a 50. Porque é o posto pelo vértice, né? E ali você tem ângulo raso, então a soma dá 180. Aqui a gente pode usar a mesma ideia, né? Aqui, ó, alternos internos. Então, isso aqui, ó, é y mais y por x sobre 2 mais y, que é igual a 50, então esse aqui também é 50. E eles são colaterais ali também. Então, a soma desses dois dá 180, então você pode colocar 50 mais x mais 4y igual a 150, ou já que você tem esse de cima que é 50, esse aqui só pode ser quanto? 130, porque a soma dos dois tem que dar 180. Então, x mais 4y igual a 130. Então, agora vamos resolver. Usar também o método aditivo. A gente está com pouco espaço aqui, né? Então, aqui, você pode dividir de baixo por menos 2, que você vai, ou multiplicar de cima por 2 também, né? Mas aí, 2 aí vai dar x, ou multiplicar de cima por menos 2, que é mais prático. Que assim a gente não acha o y negativo. Se a gente dividir de baixo por 2, vai ficar negativo. Então, eu vou fazer um que a gente vai achar o y. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 2. E depois somar com a de baixo aqui. Não tem espaço aqui, eu vou ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Menos 2 de x vai dar menos 2x, dividido por 2 dá menos x. Somado com a de baixo, 0x. Então, isso aqui com isso, desse jeito vai dar 0. Aqui é menos 2y mais 4, então vai dar 2y positivo. Igual a 150 menos 100, então dá 30. Não é isso? Aqui 2 vezes 50 dá 100, então 130 menos 100, 30. Consequentemente, y vai ser igual a 15. 15 graus. Que 30 por 2, né? Isso. Y é 15, x dá quanto? Então, pega essa de baixo aqui que é mais prático. X mais 4y igual a 130. Como y é 30, então x vai ser igual a 130 menos 4y. 4 vezes 30 dá 60. Então, 130 menos 60 dá 70. Então, x igual a 70 e y igual a 15. Aqui, ó, 70 mais 15, 60, 130. É, 70 por 2 é 35, mais 15, 50. Então, a solução é x igual a 70 e y igual a 15. Se você dividir de baixo por menos 2 também, vai achar o mesmo resultado. Você vai achar que aí aqui vai ficar menos 2, você vai chegar a menos y igual a menos 15. E aí, se multiplicar por menos 1, fica y igual a 15. Dando o mesmo aí. Se você quiser eliminar o y, também pode, né? Você poderia multiplicar de cima por 4 aqui, por menos 4. E aí somar. E aí eliminaria o y também. É a sua escolha aí.
Aqui a gente tem o seguinte, tem Emanuel e Laís. Nessa questão, a gente tem que a situação que daqui a 3 anos, a soma das idades de Emanuel e Laís será 29. Então, se a gente não sabe quanto ela tem hoje, Emanuel e Laís. Em vez de botar X e Y, eu vou botar E de Emanuel e L. Depois eu escrevo aqui Emanuel e L aqui. Você pode colocar X e Y também, tanto faz. Aí, então, daqui a 3 anos, a soma das idades dele será de 29. Então, você tem uma equação aqui, ó. Emanuel mais 3, porque eu não sei quanto que ele tem agora, então, eu sei que daqui a 3 anos, mais a soma da idade de Laís, que também vai estar 3 anos mais velha, a soma dessas duas idades vai dar 29. Além disso, Emanuel é 7 anos mais velho que Laís. Então, a idade de Emanuel é igual à idade de Laís mais 7. Então, aqui embaixo tem essa equação. É, é igual a Laís, a idade de Laís mais 7. Então, a gente resolve o sistema. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou escrever o nome de Emanuel e de Laís para ficar mais prático. Então, eu chamei E da idade de Emanuel e L da idade de Laís. E aqui eu já coloquei, né? Somei aqui, ó, E mais Emanuel, aqui 3 mais 3 dá 6. 29 menos 6, 23. E aqui o L, E menos L igual a 7, né? Então, deixei as equações um pouco mais limpas. Tudo isso porque eu queria usar aqui o método aditivo, né? E aqui L menos L dá 0. Então, você tem 2E, né? Duas vezes a idade de Emanuel, vai ser igual a, aqui vai cancelar, né? Então, positivo com negativo. E aqui 30. 23 mais 7, 30. Então, a idade de Emanuel é 30 sobre 2, que vai dar 15. Então, Emanuel tem 15 anos. Poxa, deixa eu pegar aquele borrão ali. Quanto tá. Aí, então, se é 15, né? 30 sobre 2 dá 15. Então, L vai ser igual a, em cima, 23 menos 15. 23 menos 15, menos 10 dá 13. 13 que tira 5 dá 8. Então, a idade hoje de Laís é 8 anos. E a idade hoje de Emanuel é 15. Ele não perguntou a idade anterior, ele perguntou aí se eu subtrai 3 se precisar, mas ele quer saber a idade hoje de Emanuel e de Laís. Então, Emanuel 15, Laís 8 anos. Aqui na questão 17, a gente vai ter que montar o sistema também, né? Aí tem um texto, tem um jogo da Liga de Basquete Feminino. O time Veracruz Campinas venceu Sampaio Basquete por uma diferença de 7 pontos. Sabendo que nessa partida foram marcadas 125 pontos, determine qual foi o resultado da partida. Então, você tem X, se eu escrever aqui, X vai ser um dos times, a pontuação dos times, e Y vai ser do outro. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para escrever essa parte. Então, X Veracruz e Y Sampaio. A gente sabe que nessa partida foi marcado 120 pontos. Então, a pontuação de Veracruz mais a pontuação do Sampaio vai ser igual a 125 pontos. Além disso, Veracruz venceu Campinas, venceu Sampaio por uma diferença de 7 pontos, né? Então, Veracruz venceu, Sampaio perdeu. Então, Veracruz teve mais pontos, então x menos y igual a 7. Você pode botar x igual a y mais 7, né? A pontuação de Veracruz é igual à pontuação de Sampaio mais 7 pontos. Aqui a gente já tem, né, que dá para usar o método aditivo 2x, x mais x dá 2x, y menos y dá 0, e 125 mais 7 dá 132, não é isso?
Então, x vai ser igual a 132 dividido por 2. Deixa eu ver, 13 por 2 dá 6, sobra 1. Desce 6 dividido por 2 dá 6. Então, x igual a 66. Então, Veracruz, 66 pontos. Escrevo aqui, pontos. Consequentemente, y, né, vai ser igual a 125 menos 66. Que vai ser igual a 59. É isso? Aí você aumenta 1 aqui, 15 próximo menos 6 dá, me dá 9, tirou um por um emprestado, vai ficar 11 menos, vai dar 5, quando você dá 5, aí tudo custa 0, 59. Então, São Paulo teve 59 pontos. Deixa eu escrever aqui. Então, a gente descobre assim a pontuação de Sampaio, né? Que Veracruz que venceu com 66 a 59. Na última questão dessa parte, ele quer que você escreva, né, escreva uma situação que seja resolvida por um sistema de equação. E nessa situação, você tem que pegar um colega. Então, essa questão que não dá para a gente resolver aqui, né? A gente pode criar uma situação. Por exemplo, pega o nome de dois, João e Maria, né? João e Maria têm juntos é, 7 canetas. Pode fazer assim, né? E juntos tem lápis também. Então, 7 canetas e sei lá, 3 lápis. Você tem lápis e caneta, isso, tem X e Y. Então, a soma 7, a soma 2. E assim você consegue achar o valor. Aí você consegue ter uma situação, ou outra situação do tipo, João e Maria têm R$ 20 para lanchar juntos. João gastou R$ 5 a mais que Maria. Quanto dinheiro tinha João, quanto tinha Maria? Aqui eu não vou fazer não, porque isso aqui é pessoal. Então, eu escrevo a situação aqui depois e mando como exemplo.